Olá, gente linda, vocês que têm apoiado o Ministério Mari Vieira, composições que Deus tem me dado, a palavra de Deus que vem ao meu coração, eu tenho compartilhado com você. Não tenho ficado só para mim o que Deus tem me dado e assim você deve fazer também. E se Deus fez algo na tua vida, o propósito hoje, eu quero contar para vocês a minha história de vida, o meu testemunho, já contei de algumas outras formas, mas hoje eu quero contar para você detalhadamente. É, Quero pedir para você que se inscreva no meu canal, Mário Vieira, Deus Perfeito. Diversidades, Mário Vieira. Quero que você se inscreva nesses dois canais. O meu clipe está em Mário Vieira, Deus Perfeito. Quero que vocês, gente, me acompanhem nas redes sociais, tá? Mário Vieira e compositora Mário Vieira. Procure Mário Vieira, Jailson, Facebook e adore o Senhor junto comigo. Gente, eu não cheguei aqui de paraquedas, né? Eu quero compartilhar para o relevo espiritual da sua vida, para outras vidas também que às vezes estejam passando por algo, tem uma vida difícil e acha que às vezes se sente como se fosse o único, né? Mas nós todos temos algum problema. Ninguém tem uma vida perfeita. E há pessoas que passam por mais situações mais difíceis na vida devido devido minha garganta tá um pouco debilitada, porque aqui em Santa Catarina, Joinville, gente, aqui fecha o tempo, abre, chove, é aquele tempo louco, né? E é mais frio, e agora tá perto de chegar o frio, né? Perto de abril. Então, pessoal, a gente fica assim um pouco. Pessoal, eu fui criada em Goiás, mas, né, até uma certa idade, da adolescência para frente, e da infância, nasci no Nordeste, Paraíba, e fui criada ali em Natal até os meus 11 anos, dos 5 aos 11, dos 3 aos 11 mais ou menos. Então, pessoal, assim, eu fui uma criança que nasci numa realidade não muito agradável, que ninguém gostaria de nascer. Uma realidade que eu não escolhi para minha vida, né? Mas que os meus pais, consequentemente, ali acabaram entrando por esses caminhos, né? Meu pai, né, já um homem já que saiu cedo de casa, um adolescente, né? Saiu cedo de casa, já dando trabalho para a mãe, uma família assim bem organizada, a família dele é uma família bem tudo certinho, né? A mãe dele, todos os irmãos deles trabalham, né? Tudo, mas meu pai, por uma infelicidade, né? Deus sabe o porquê, ele, na rebeldia dele, saiu de casa muito novo, aos 13 anos, e perambulando, e começou a se envolver bebidas e coisas que aí está a oferecer, né? Que não tem feito bem para a humanidade. Mas infelizmente muitos têm ido por esse caminho e vê como se fosse um caminho legal. Mas no final a gente sabe que não é legal. E nessa realidade, meu pai se encontrava, né, preocupando muito a mãe dele, e conheceu a minha mãe, que era uma mulher só de ficar em casa, né, aos 28 anos ainda tinha tido só um namorado, e esse namorado foi coisa rápida. E ela foi certo dia numa igreja, né? Olha que interessante, preste atenção nessa história, cada detalhe. Conheceu meu pai numa igreja, ele não era evangélico, mas frequentava, e a minha mãe também, era de família bem católica, minha avó, né? Não eram evangélicos, ainda não conheciam a palavra. E se encontraram ali, se conheceram. Meu pai numa saidinha, né? Nessa saída de cadeia, né? Isso ele já tinha cometido delitos, né? Nesses bares, e bebe, briga, e mulher, coisa arada. E antigamente o pessoal, principalmente lá no Nordeste, tinha muito esse negócio de ignorância, daquela coisa de, né, de matar e tirar faca e tal, e bebe. E sabe que isso só dá confusão. E nessas confusões, né, pela história que minha mãe e meu pai me contaram quando eu era criança, comecei a, né, tomar posse dessa história, a saber da história, querer saber minha origem, minha história, quem era meu pai, quem era minha mãe, comecei a especular, né, já grandinha, nos 7, 10 anos, e minha mãe foi me contando aos poucos, e ela conheceu o meu pai, né, eu nasci em 1983, e meu nome do documento é Maria José Vieira da Costa, mas no CD é Mari Vieira, porque muita gente me chamava de Mari, né, pelo um nome carinhoso como Mari, para abreviar, né? Em vez de Maria, falava Mari. Aí ficou, e eu achei legal e coloquei no CD. E muita oração, né? Quando Deus me chamou, vou falar mais na frente. Irmãos, ali eles se conheceram, mas minha mãe não sabia a realidade do meu pai. E nessa realidade não era muito legal, né? E o meu pai, que é esperança, que acabou conhecendo a minha mãe,
e acabou, né, se esquivando de voltar, né, para o lugar onde ele deveria voltar, que era em outra cidade. E ficou foragido, né? De boa lá, né? Engravidou a minha mãe, acabou que minha mãe se envolveu, engravidou de mim. E eles tiveram que fugir, porque, como né, o natural, a minha avó, a mãe dela, não aceitou, né? Esse relacionamento, porque ela não foi com o jeito do meu pai, apesar de não saber de nada. Até então, eles não sabiam de nada. Que o meu pai tinha essa realidade triste. E aí o meu pai, uma pessoa que minha mãe se agradou, ele sempre foi carinhoso com a minha mãe, apesar de tudo, até hoje, né? Eles vivem junto, envelheceram junto, né? Deu muito trabalho, né? Na questão de briga, essas coisas, não. Ele, depois que ele passou, que eu vou contar agora, né? Que eles fugiram, né? Para João Pessoa, e ali fugiram comigo, dentro da barriga da minha mãe, e depois que eles casaram lá, me tiveram, eles resolveram voltar, e a minha mãe queria ver a mãe dela novamente, e vieram ver, né, mas aí não foi muito legal, né, ficaram ali um tempo, mas meu pai voltou a beber, começaram a brigar, e briga com meu tio, e aí aconteceu brigas que não deveria, minha avó acabou acionando a polícia, e a polícia viu que meu pai era foragido e trancou ele de novo, trancafiou ele, né? E nisso ele teve que ser transferido para Natal, da Paraíba de Campina Grande para Natal. E lá em Natal, minha mãe resolveu acompanhar e fugir novamente atrás dele, deixando a mãe dela e anos, ficou 28 anos, né? E depois que eu resolvi achar a minha avó para ela, e graças a Deus ela ainda estava viva para ver a filha. E minha mãe acompanhou ali em Natal, começou, e aí eu fui crescendo nessa realidade. Meu pai um presidiário, minha mãe uma pobreza extrema, não tinha dinheiro, né, pra gente comer, não tinha dinheiro, tinha que depender dos outros. A igreja, minha mãe começou a ir para a igreja, começou a se firmar mais, a ser uma cristã mais, né, mais frequente. E começamos a aprender a palavra de Deus. Eu comecei a aprender a palavra de Deus, e logo aos 5 anos eu já estava ministrando a palavra dele, para a glória dele. Ainda nem imaginava que eu ia louvar, minha mãe já louvava, é uma família de levita, assim, de cantores, né, de pessoas que cantam, que têm o talento de cantar, né? Somos adoradores, levamos o nosso sacrifício diante do Senhor, que o véu foi rasgado, somos levitas também. Considerados assim, claro, só na forma de falar, porque levita mesmo eram os filhos de Levi, né, de Abraão. Então, gente, a gente foi crescendo e eu fui aprendendo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus ali com as crianças, tinha até círculo de oração na época, ali em Natal, Potengi, a gente congregava no Potengi, morava no bairro das Mangueiras, a gente congregava também no Santarém, e eu tenho muita saudade até, nem sei como está esse povo até hoje, muita gente morreu, né? E eu lembro que era assim uma vida bem difícil que a gente tinha, a pobreza no Nordeste, né? Em 94 era bem difícil, gente. E a igreja fez uma casinha para minha mãe lá, né? E a gente vivia do pouquinho que as pessoas nos ajudavam. Era uma vida bem difícil. Eu não sabia o que era tomar um sorvete, comer uma bolacha recheada. Nessa época era bem tudo mais difícil, né? Demorei a ter energia na minha casa, candeeiro, aquele sofrimento todo, né? Água, o tambor, pegar do tambor para tomar banho, né? Carne, hoje eu como, graças a Deus, do bom e do melhor, porque eu não sabia o que era um Danone, eu não sabia o que era carne, comer carne direito, né? O máximo arroz e feijão de manhã, de tarde, de noite, não tinha aquela coisa de, um cafezinho, um bolinho, um pãozinho. Não, era raro isso aí, devido à minha realidade. O meu pai era na cadeia. Então, até os 11 anos, meu pai ficou preso, né? Ficou presidiário. E eu cresci nessa realidade. E minha mãe, ali, levava a gente todos os domingos, né? Na quarta era só ela, nos domingos ela levava a gente para visitar o meu pai, né? Então, eu sou a mais velha de 6 irmãos, do meu pai e da minha mãe, e a gente cresceu nessa realidade bem difícil. Muitas das vezes minha mãe não cuidava da gente direito, ali eu sofri abuso dentro da cadeia, né? Vim contar isso para minha mãe só depois dos 30 anos, que eu vim contar meu testemunho, coloquei em DVD. Gente, foi uma realidade bem difícil, que até então eu não entendia nada, porque é apenas uma criança. Mas passou-se o tempo, gente, eu comecei a ficar adolescente, a gente acabou saindo com 11 anos, meu pai saiu da cadeia e a gente foi embora para Goiás procurar uma vida melhor. Tinha um primo do meu pai lá e o meu pai levou a gente para lá e viemos perambulando, porque a gente não tinha muito dinheiro. Vendemos a casinha lá, mas era muito baratinha,
e pouquíssimo dinheiro, a gente veio de carona, de tudo que dava, dormia na rodoviária, era aquele sofrimento, passava frio, tinha que pedir para comer, era muito sofrimento até chegar em Goiás. Né, gente, foi muita coisa, caminhão de boi, que naquela época eles ainda davam carona, caminhão de boi, a gente no meio das bostas, eu vomitava, era um sofrimento, gente. E aí comecei, né, aquela guerra psicológica, comecei a sofrer, porque eu comecei a entender o que era aquilo que eu tinha passado, do abuso, comecei a entender todo o sofrimento, comecei a ficar revoltada com aquela vida, com aquela pobreza, e comecei a trabalhar muito cedo, cuidar de criança, e aí ajudar as pessoas para ganhar pouquinho, mas eu precisava para ajudar minha mãe a comer um pão, meus irmãozinhos, e a gente foi vindo, né? Passamos muito perigo, Deus nos livrou de muita coisa até chegar em Goiás, gente. Não foi fácil, né? Corremos risco de ser roubado, muita coisa nós passamos mesmo. E chegamos ali em Goiás, né? Procuramos o primo do meu pai, que eu chamava de tio Saturno, a esposa dele, Genildo. E eles me amaram de uma forma que eu também os amei e quis ficar com eles na fazenda. Fiquei um tempo com a minha mãe ali. Quando chegamos ali em Santa Helena de Goiás, ali em algumas cidades, depois de Santa Helena de Goiás, o pessoal foi ajudando a gente. O pessoal era muito sensibilizado, né? Graças a Deus, né? Que houve essas pessoas que tinham o coração aberto e deixavam ser usado por Deus, que se não fosse, né? Deus teve muita misericórdia. E meu pai começou a beber, né? E muita irresponsabilidade, e bebendo, e não cuidava da gente direito. Minha mãe começou a mendigar novamente o pão. Aí eu resolvi morar com esse meu tio na fazenda, ele morava na fazenda, tinha um filho já, um único filho, mas já era adulto. E eu fui morar com eles, eles me deram muito carinho, tiraram piolho, lombriga, eu vomitava, comia demais, porque eu nunca tinha visto tanta coisa gostosa, queijo. Goiás é um lugar de muita coisa gostosa, lá eu aprendi a comer bastante sorvete, bolo, queijo e fazenda. Naquela época, 97, gente, era tudo fartura, era uma belezura. Mas eu tive que aprender a me comportar, a comer pouco, a saber comer, porque eu nunca tinha visto, então eu queria comer tudo de uma vez, gente, era uma loucura. E minha tia cortou meu cabelo na orelha assim, colocou gasolina, tirou os pios, e foi uma bênção. Eu era só o couro e o osso. Com 13 anos, 12 anos, eu parecia ter 9 anos, assim, eu era muito, né? Então, desnutrida, gente, devido à vida. E minha mãe ficou na cidade, ela não queria que eu ficasse com a minha tia, mas daí acabou que eu relutei e fiquei, graças a Deus, que um tempo lá e foi uma bênção para mim. E eu aprendi, comecei a comer coisas gostosas. Meus irmãos também começaram, né? Tava aquela vida difícil, mas os irmãos ajudavam. E daí meu pai começou a dar trabalho, beber. E eu já não queria ficar em casa devido a isso, porque eu não suportava e brigava muito com meu pai, porque eu me revoltava com essa situação. E com outras situações que eu não queria dizer para eles que eu tinha passado e aquilo me revoltava, que eles não tinham cuidado de mim, eu não tinha como salvar meus irmãos, ajudar, porque eu também era uma criança, né? E aí aos 13 anos eu fui procurar uma escola, eu tive que procurar, eu não queria mais ficar andando para cima e para baixo com meu pai, queria ficar perambulando, né? Mudando de lugar. Então, creio que algo espiritual também havia aí, não deixava ele sossegar. E eu resolvi. E daí a minha outra irmã também ficou, e aí foi começando a minha mãe a querer ficar. E eles ainda andaram em outras cidades e eu fui ficando ali. Depois conheci um casal de pastores que cuidaram de mim e eu comecei a envolver na igreja, saí lá da fazenda, porque lá não tinha como eu ir na igreja. E eu já tinha essa sede de Deus. Fui criada ali na igreja e aquele temor não deixava eu sair, né? E eu comecei, pessoal, a ir para a cidade, a servir a Deus, né? Aos trancos e barrancos, e fui aprendendo e conhecendo o amor, né? De pessoas que me deram muito amor, me ensinaram muitas coisas, né? Casais de pastores, morei com 2 casais de pastores, né? E assim eu fui aprendendo do Senhor, fui fazendo, aprendendo muita coisa que eu não sabia, batizei com 14 anos nas águas, e o Senhor foi trabalhando de uma forma especial na minha vida, né? Ali em Goiás, e ali em Santa Helena de Goiás. E ali, gente, eu aprendi muita coisa, fui para Mato Grosso, né? Mas meus pais de criação, pastores que dirigiam a igreja, lá que eu fui batizada nas águas com 14 anos, morei em Jataí um tempo, em Goiás,
E ali eu aprendi bastante coisa também, me envolvi bastante com a juventude ali, líderes abençoados, os jovens ali, Abimael Silva. Então era tudo uma bênção de Deus, né? Então a Ilma, o pastor Emanuel Bros, que já é falecido, a irmã Dinaí, todos me ensinaram o amor, o carinho, o respeito, me ensinaram como se comportar, muitas coisas. E assim eu fui estudando, acelerei, foi acelera, EJA, e fui conseguir terminar meus estudos. E Deus foi dando vitória, fui amadurecendo espiritualmente, fui conseguindo perdoar o meu pai. E Deus foi trabalhando, né? Daí depois eu vim em casa nova, porque devido à falta de maturação e houve desentendidos. Naquela época as pessoas jogavam muito, eu muito novinho, um rapaz muito mais velho, acabou que não deu certo. E eu passei bastante dificuldade na minha vida, escolhas erradas, imaturidade, né? Por não ter aquela maturidade, aquele preparo, né? Psicológico para saber escolher, para saber seguir o caminho certinho como seguia, mas permaneci na presença de Deus, né? Mesmo com algumas dificuldades, algumas escolhas erradas, mas tive meus filhos, que foi o maior presente de Deus, a minha família, meus filhos, né? A prioridade, assim, os meus filhos é tudo, né? É a minha alegria, é o que nunca deixou eu desanimar, entristecer de vez, né? Devido a tantas decepções que eu passei, né? Tantas frustrações que eu passei, ainda continuei depois de grande passando. Mas eu quero dizer para você, com o tempo, hoje eu tenho o meu CD, né? Adquiri o meu CD, Deus me chamou, eu relutei muito por esse chamado, não queria, né? E aos 24 anos, ali em Palmeiras de Goiás, Deus me levantou no louvor, em composições, momentos difíceis, o qual eu, mesmo assim, na dificuldade, fazendo a obra de Deus, e Deus foi me dando canções, através de ouvir os hinos da Vanilda Bordieri cantar e admirar, e comecei a pedir a Deus, e comecei a compor. Meu pai já compunha, mesmo nas fraquezas dele, daquele jeito dele, ele permaneceu bebendo, né, naquela situação, minha mãe sofrendo, e de longe eu procurava ajudar meus irmãos, eles ainda foram para São Paulo, sofreram tanto lá, voltaram para Goiás, né, e ficaram ali e sossegaram em Rio Verde, Goiás, e Deus foi abençoando, minhas irmãs crescendo na igreja, meu pai dando trabalho para minha mãe, mas minha mãe na igreja. E hoje ele paga um preço alto, meu pai, né? Vive doente, bem doente, de cama, mas devido à bebida, devido a tudo, ele não querer, né? Vindo do jeito pelo amor para Cristo. Mas Deus livrou ele e mesmo assim a vida dele foi um milagre de Deus, né? Um cuidado de Deus a nossa vida, porque muitos diziam, vai ser assassino, vai ser que nem o pai, essas meninas não vai, vão virar tudo prostituta, entendeu? Minhas irmãs hoje são tudo casadas, louvam a Deus, algumas têm CD, né? Meus irmãos tudo aí estão num caminho, não estão no caminho ruim, não são bandidos, né? Tem um que não está na presença de Deus, mas o Senhor tem trabalhado, passou também abusos e tudo tem uma consequência, né, pessoal? Por isso que a gente tem que cuidar dos filhos da gente. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? E eu louvo a Deus e sou grata a Deus. Quero dizer para você que seja grato por comer um pão, porque hoje eu como um pão assim como, meu Deus, eu valorizo muito o alimento, eu valorizo tudo que Deus me dá, o pouco que eu tenho, porque um dia eu fui miserável, era uma pobreza extrema, né? E não imaginava eu que Deus ia me colocar até sentar ali nos Gideões, né? Onde Deus me colocou, hoje eu estou em Santa Catarina, né? E Deus, minha vida deu uma reviravolta, sim. Eu não sou rica, né? Tenho o meu CD, estou na luta, as composições, CD minha porção, Deus perfeito, clipe simples que Deus me deu, presente de Deus baratinho, que Deus foi me concedendo aos poucos, foi encaixando uma coisa com a outra, muita faxina, trabalhando sempre, lutando, estou aí na luta, a cantora Mari Vieira está na luta, ganhando almas, e o intuito é compartilhar com você e ver outras vidas, né, superando como eu superei. Deus me deu esse CD, minha porção que eu nunca imaginava, porque eu nunca tive condições, nem tenho. O clipe, Deus perfeito, um clipe simples, mas tá lá. Queria fazer mais, mas Deus proverá. É Deus que deu condições, Ele vai dar também para outros. Eu creio em nome de Jesus, é Ele que trabalha na minha e na tua vida, na tua história. E não há história que seja frustrada, ainda que o homem diga, não, aquela ali não vai ser que nem o pai dela, ainda que eu sofri tantos preconceitos, até mesmo dentro da igreja. Mas eu olhei para Jesus, que é o autor e consumador da minha vida e da tua vida. Olhe para Jesus e eu venci, lutei contra lesbianismo, lutei contra todos os desejos carnais que vinham, porque o inimigo aproveita
há um mal, como existe o bem, força maligna que luta, que quer influenciar a nossa mente por coisa negativa, fazer a gente ir por mais caminhos difíceis, né? E desistir, mas eu lutei e amei a palavra de Deus. E eu lutei contra todo o desejo carnal, contrário de odiar homem, essas coisas, nada disso, que Deus me ajudou a vencer tudo isso. E hoje eu estou aqui para te dizer que eu tenho composições, eu adoro ao Senhor e digo, quando Deus quer, faz o rei pastar para provar que Ele é Senhor. Quando Ele quer, e tem o hino Minha História, né? Que eu conto resumidamente a minha história. E digo que hoje tudo que eu vivi é só para recordar o poder de Deus na minha vida, o que Ele fez, e que eu poderia hoje estar num caixão, eu poderia estar na rua, poderia estar mendigando, prostituindo, sendo maltratada. Sofri preconceito muitas vezes na minha vida, devido aos pais que eu tinha, devido à vida que eu tinha, mas eu superei tudo isso, né? E com meus filhos que eu amei, que eu, né, tive, amei, né, e comecei a conhecer o amor de mãe, que é maravilhoso, e tudo isso, gente, faz a gente superar, e eu aprendi uma coisa na minha vida, a nunca desistir, sempre lutar, sempre olhar para frente, sempre querer o certo, não piorar, sempre pensar positivo, não deu certo agora, mas vai dar certo lá na frente, vai dar certo de outro jeito, que a vida aqui é passageira e que tudo é difícil. Jesus disse que estaríamos conosco e que Ele passaríamos conosco, e Ele venceu, e nós podemos vencer, como eu digo, no Deus perfeito, sobre a natureza, sobre como Ele veio, montado no jumentil, e tudo é a natureza que relata o poder de Deus, e digo que Ele é perfeito, porque Ele sabe o que faz, e hoje eu entendo que Deus trabalhou na minha vida, que se não fosse assim, hoje eu não seria a pessoa que eu sou, né? E eu aprendi muito e consegui superar tudo isso, né? Não foi fácil dizer para você, ah, foi fácil. Você olha assim hoje, não, não foi fácil, não. Hoje eu adoro, eu louvo, às vezes eu choro. Superei muita coisa, fui curado, meu psicológico, ao longo dos anos. Mas Deus me deu vitória, Ele pode te dar vitória. Não há história que Ele não mude. E não é porque o seu pai errou, ou sua mãe, ou se você se frustrou numa área da sua vida que você sempre vai ficar frustrado. Não. Acredite sempre que Deus tem o melhor para você, que Jesus te ama, que Deus existe. E quando ninguém estiver ao teu lado, é Ele que vai estar, como Ele esteve no meu. E nessa confiança, nesse pensar, foi que eu venci, trabalhei, todo mundo sempre gostou onde eu trabalhava, né? E sempre fui bem acolhida por isso, por obedecer e sempre ser serva. Obedecer e olhar para Jesus, o autor e consumador, e sempre pensar que se Jesus venceu e aqui é tudo passageiro, um dia estaremos com Ele e será lindo e tudo maravilhoso, né? E ser grata por tudo que Ele nos dá, cada dia ser grata, viver um dia de cada vez, e assim nós vamos vencendo, e assim que você vai vencer. Eu venci muitos desejos carnais, desejos horríveis, que o inimigo colocava, revoltas, vontade de fazer coisas horrendas, devido a frustrações, que às vezes eu pensava, fazia uma coisa, vai dar certo, pensando no bem, pensando no certo, querendo ser feliz, sempre querendo fazer o bem, sempre, mas se frustrava, acontecia alguma coisa, o psicológico meu não era preparado, e devido ao meu psicológico abalado, revolta e tudo mais, isso também contribuía, né, para que eu vivesse, né, a mente não tivesse aquela maturidade de saber passar por algumas situações. Mas eu estou aqui de pé na presença do Senhor, não retrocedi, não saí da presença de Deus, para te dizer que você pode vencer, você pode, em nome de Jesus. Seja um vencedor e lute sempre, porque Jesus vem aí e com Ele será para sempre felicidade. Essa é a minha história. E eu digo que você vai vencer. Eu fui uma criança muito pobre e miserável, mas hoje eu estou aqui com meu CD, minha porção. Clipe Deus Perfeita, Mari Vieira está aqui para te dizer que o poder de Deus transforma. Receba em nome de Jesus. Seja abençoado. Se você quiser, depende de você querer e lutar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lute até o fim. Lute até a sua última gota e confie no Senhor e ame ao Senhor com todas as suas forças. Esse é o segredo da vitória. Esse foi o segredo da minha vitória. Eu passei momentos que, acidente de bicicleta, quase morri, quase perdi minha perna. Minha mãe, naqueles nervosismo ali, ainda na minha infância, que eu esqueci de falar, ela chegou a sangrar minha perna, jogou uma faca nervosa, era muita tribulação na mente dela. Ela passou por processos também, não foi fácil a vida dela, com um homem na cadeia, cuidar de 5 crianças sozinha, 6 depois.
Então, gente, foi muita luta. E minha mãe era muito nervosa, eu a mais velha, tinha que ajudar. Tivemos muitos momentos assim, eu quase perdi minha perna, apodreceu a minha perna, a minha cabeça sangrava, ela me batia com pau, então depois ela chorava, aquela luta. Hoje a gente lembra disso sorrindo, né, adorando a Deus. Eu não tenho nada raiva da minha mãe, é uma benção a minha mãe, tenho muita pena dela, que ela sofreu muito, mas foi escolha e teve consequências, né? Então eu não sei como ela suportou tudo isso e até hoje está lá cuidando do meu pai doente. Minha avó sofreu muito pelo meu pai, depois faleceu com Jesus e é uma bênção. E meus irmãos estão na presença de Deus para glorificar o nome do Senhor. E nós temos vencido porque Deus não tem culpa. Muitas das vezes, se os pais da gente não cuidam da gente, se a gente, se nós viemos de famílias que foi direcionando por caminhos que não eram o que Deus queria para a vida dele. Então, permaneça com o Senhor, porque Deus me livrou de ficar aleijada. Eu acordei um dia, eu não andava, minha mãe me carregava para o banheiro, eu dei paralisia infantil, começo de paralisia infantil, e Deus me livrou, e hoje eu estou aqui de pé, saudável, uma saúde de ferro, para a glória de Deus, para dizer que Jesus é bom. Então, não desista, não deixe o diabo te enfraquecer. A palavra de Deus diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, seja corajoso, soldado valente e vá em frente, que você pode perder batalhas, mas não perderá a guerra com Jesus.